Olá, pessoal. Eu não vou poder estar com vocês nessa semana por uma questão de recuperação de um quadro viral, mas eu vou deixar já esse feedback da avaliação para a gente não perder tempo, porque o nosso cronograma ele é muito corrido dentro dessa disciplina. Quem precisar de algum feedback individualizado precisa preencher o formulário que até sexta-feira, às 12 horas, que daí na próxima semana eu vou convocar para poder ter um momento particular para a gente conversar sobre o resultado da avaliação do estado da arte, ok? O formulário vai se encontrar no tópico da aula 7. Bom, alguns dos principais erros que foram observados e que automaticamente prejudicaram muito a avaliação e a nota, né, dessa primeira etapa da avaliação, que corresponde a 50% da nota. Entrega fora do prazo estipulado, lembrando que não há opção de entrega atrasada nem para esta tarefa inicial, né, que foi o estado da arte, nem para as tarefas seguintes. Envio por e-mail e não pela plataforma do SIGA. Também não foi aceito nenhum estado da arte que foi entregue por e-mail, tá? Envio do documento incompleto ou inválido, seja com justificativa da situação do erro ou não foi aceito também, certo? Envio em formato e ou conteúdo diferente do solicitado também prejudicou em relação à nota. O principal critério avaliativo aqui relacionado a esses erros diz respeito à lisura e à assiduidade, ok? Outro erro que aconteceu é relacionado à questão da relação entre o orientador e a linha de pesquisa, tá? Então, veja aqui, nós temos um aluno que coloca a opção de que quer ser orientado pela professora Arlete em arte e educação, mas quer fazer um estudo sobre artes visuais. Arlete não orienta em sobre artes, mas sim sobre ensino de artes e em ensino de artes visuais, ok? Outra questão também, Mariana, responde pela área gráfica. Ela pode ter interesse em foto performance, em performance e outras coisas, mas se essa questão da foto performance não estiver relacionada à área gráfica, ela não é necessariamente a pessoa que tem como responsabilidade a orientação do trabalho, ok? Veja aqui uma situação, o estudante deseja produzir uma história em quadrinhos, erra em colocar sobre arte, em artes visuais, solicita a orientação de Mariana, mais responsável pela área de desenho e que trabalha diretamente com a produção em história de quadrinhos não é a professora Mariana, então isso aqui tem que ser revisto, tá? Casos semelhantes foram apontados nos trabalhos de vocês, o estado da arte, e cada um deve seguir uma reflexão para localizar aí o orientador e a linha mais adequada. Linha de pesquisa, o aluno, a aluna coloca a linha de pesquisa de forma errada, diferente do que está previsto no nosso regulamento, então não tem coerência. Linha de pesquisa ensino de arte, não, é ensino em artes visuais ou sobre artes visuais. Inclusive, arte sem o S, tá? É uma relação de erro conceitual em relação ao como o nosso curso compreende o ensino da arte e educação lá na escola. A gente trabalha com o ensino da linguagem específica, que é artes visuais, e não tudo de forma polivalente. Arte
significa que não há divisão entre música, dança, teatro e visuais, ok? Então há um erro conceitual aqui também. Ou então o aluno resolve inventar uma linha de pesquisa, estudos de narrativa visual, essa linha não existe no nosso regulamento, seria sobre artes visuais. Bom, além, né, desses erros mais basilares, aqui eu estabeleço alguns outros critérios que são importantes para vocês entenderem os comentários seguintes. A organização do conteúdo, dar prioridade às revistas indicadas no tópico 4, que são aquelas que são da área, e conqualizar, localizar conteúdo produzido dentro da área de artes visuais e, quando não localizado, justificar a busca em outra área nos comentários, atingir um mapeamento razoável sobre os conhecimentos prévios necessários para uma pesquisa de TCC, busca realizada a partir de um filtro coerente minimamente reportado, coerência entre linha de pesquisa e literatura levantada, compreensão e argumentação acerca da contribuição do item para a elaboração do seu TCC, e no caso da pesquisa em artes visuais, quem vai falar sobre sua própria produção artística, a produção artística também é objeto de avaliação na relação forma e conteúdo. O aluno precisa ter uma produção artística minimamente madura para gerar um TCC, ok? Bom, alguns erros. Veja, o aluno vai trazer a referência, ok, usou uma das revistas indicadas, mas cadê a autoria? A BNT incompleta, eu não sei do que se trata, né? Então, isso aqui é erro, depois isso vai aparecer errado dessa forma lá no TCC? Não pode. Outros erros também que são considerados aqui, veja, o aluno faz uma descrição da contribuição de um determinado trabalho, anota que o trabalho é transversal, mas na hora de explicar nos comentários, de justificar, ele coloca diretamente com o TCC. O trabalho está então tendo uma contribuição transversal ou direta? Isso tem que ser definido, tem que estar muito claro na mente de vocês. Ainda outras questões, né? Então, veja, uma situação em que novamente a referência está incompleta, é uma situação de trabalho de pós-graduação, mas cadê o local? Qual é o programa? Qual é a área? Como que a gente avalia isso daqui, se eu não sei se é da área de artes visuais, ou se veio da comunicação, se veio de outro lugar, tá? Outros erros também conceituais, trabalhos ortográficos, sempre use a barra, sem a barra está errado, ok? Outro tipo de erro muito comum, o aluno traz alguma coisa que no comentário, mas não explica a contribuição para a área de pesquisa. Ou o aluno simplesmente não definiu o que exatamente quer fazer, então colocou muitas buscas e acaba gerando um excesso de itens que são colocados ali no estado da arte, mas é um estado da arte que não filtra de fato, né? E acaba localizando muita coisa transversal e correlato, mas as coisas diretas não são localizadas ou então não são selecionadas corretamente como principal filtro, né? Então, são coisas a serem pensadas. Erros principais também, faz a descrição no comentário sobre o livro, mas não explica o que tem no livro que vai ajudar na pesquisa do TCC. O que é um exemplo? É um conceito? É um repertório teórico? Tem que explicar, isso tem que ficar claro, porque esse tipo de informação vocês vão ter que depois colocar lá no pré-projeto, tá? Então, novamente aqui, ó, localiza um TCC de graduação interessante, mas não explica como que esse TCC ajuda no seu estudo, tá? Veja, aqui o aluno já está no meio do caminho, mas ainda não contemplou essa explicação plenamente. Aborda as temáticas
percebe essa abordagem, recriação e etc., né? Essa possível contribuição, mas não explora, não explica, não aprofunda. Isso tem que ser revisto, ok? Outros erros que ocorreram em relação às imagens, a seleção das 5 imagens. Colocou a imagem, fez a relação, fez o comentário, mas cadê a imagem? Você não me deu a imagem, né? Então, se é visual, coloca a imagem, né? Mesma coisa, não tenho referência à imagem, é um artista, ok, então é a produção do todo da obra de um artista, né? Mas tem alguma coisa mais específica, coloca uma imagem representativa, até porque quem é interessado em fazer esse levantamento são vocês, né? Então são vocês que precisam construir esse repertório para o leitor de vocês, e no caso o leitor sou eu, né? Então, eu preciso ter acesso a essas imagens, tá? Às vezes, também a escolha do artista ou da obra não está 100% coerente, então precisa rever ou então aprofundar, justificando um determinado recorte, tá? Agora, vamos passar para as boas soluções encontradas por vocês, tá? Então, veja, aluno ou aluna, né, localizou aqui um trabalho de TCC, tem uma relação direta, né, eu até comento perfeito, veja, então a pessoa já começa no comentário localizando a contribuição, o resumo do que se trata já está no resumo, então o comentário é para falar do que? Explicar como que esse trabalho é interessante para o seu TCC. Este trabalho dialoga diretamente com a minha proposta de TCC ao tratar de um livro ilustrado como objeto artístico e ferramenta de ensino. A pesquisa valoriza a imagem como linguagem expressiva, tal, né? Então, veja, tá lógico. Aqui também, ó, outra situação. O livro contribui para consolidar a ideia de que o ato de brincar pode ser entendido como manifestação artística. E aí continua, né? A leitura desse texto me ofereceu fundamentos teóricos que legitimam o brincar como uma potência artística e educativa. Então, traz aí a referência novamente que isso é relevante, explica a relevância, né? Tem fundamentos teóricos, legitima o que você quer estudar. Outras questões de bons resultados, né? Ó, novamente, um perfeito aqui, né? Então, a pessoa localizou uma determinada referência e observa o que ainda não foi estudado pelo aquele autor, né? Ele não aprofunda a experiência de leitura visual pelas crianças, né? Então, a leitura visual é uma competência nossa da área do ensino de artes visuais, né? Então, isso é uma lacuna que foi localizado, perfeito, né? É isso que tem que ser pensado em cada uma das referências. Outra situação, localiza uma referência importante, tem uma referência direta, né? Esse estudo contribui para o embasamento do meu TCC quando tratado o livro de artista como campo de híbrido, narrativas, etc. Ok, localizou, afirmou, mas precisa aprofundar, tá? Expandir essas relações, explicar com maior minúcia, criar uma reflexão mais profunda, porque isso vai te ajudar a escrever o projeto e depois a desenvolver a pesquisa, tá? Aqui outros resultados interessantes, tá? Sempre que eu dou ok, significa que você localizou alguma coisa que está bem relacionada com o que você quer, tá? Mas que precisa ganhar mais força no seu trabalho, ok? Outras situações é o caso, então, de você precisar expandir, se apropriar mais do que está sendo mostrado, tá? Bons resultados em relação à imagem. Traz a referência, traz aqui as imagens, né? A relação e faz um comentário coerente com o que você pretende usar, né? Como que esse tipo de imagem faz sentido para o seu projeto de TCC, certo?
Às vezes, também tivemos outras opções, né, em que eu tenho um link, e o link tem que checar se o link está funcionando. Eu tive alguns links que eu não consegui abrir. Então, o link está funcionando, existe aqui a menção relacionada, né, a como esse artista é importante para o tema de pesquisa. Então, ok, né? Ou então, faz também a relação toda e coloca em anexo à pesquisa. Quem precisa buscar essas imagens são vocês, não sou eu, tá? É vocês que precisam se fazer ser entendidos no pré-projeto, ok? Então, finalizando aqui, eu aproveito para passar as orientações relacionadas à primeira versão do pré-projeto, que é a segunda parte da avaliação 1, a parte B, que vai compor os outros 50% da nota, certo? Vocês vão obrigatoriamente usar o modelo da estrutura de pré-projeto que está no tópico da aula 7. A entrega é em PDF exclusivamente pelo SIGA na tarefa cadastrada. O que vocês precisam entregar nessa primeira versão é a capa com o título provisório, a contracapa, já com definição aí do orientador e linha de pesquisa, já não vale mais colocar 1 ou 2, 3, já pense na pessoa mais importante, se você não chegou ainda nessa informação. O resumo, que basicamente é o resumo de tudo que vem aqui, tá? E as palavras-chave. A apresentação, que é um texto que vai explicar a motivação pessoal e científica, vai apresentar o tema e a relação do tema com a área de artes visuais e a linha de pesquisa que você vai querer estudar, a síntese da contextualização da pesquisa sobre o tema, que é a partir do estado da arte que vocês fizeram, tá? Com aquelas referências, a localização, então, do objeto de estudo dentro do tema e a sua pergunta para esse objeto de estudo. A justificativa por que fazer essa pesquisa, a justificativa de caráter social e científica, apresentando possíveis lacunas ou ampliação do conhecimento, a previsão de contribuição social e científica e o impacto disso também, né? Então, por que fazer esse estudo, né? No que ele vai impactar cientificamente, socialmente? Os objetivos gerais e específicos em tópicos e uma escolha de uma metodologia de pesquisa dentro daquelas que são usuais no campo das artes visuais e que tenha coerência para tratar do objeto de estudo e da linha de pesquisa. As referências, então, que vocês utilizarem para a elaboração dessa primeira versão, e essas referências são a partir do estado da arte que vocês acabaram de realizar, certo? Então, veja só, esse trabalho ele precisa ser entregue, né, nessa ordem, e eu recomendo que vocês comecem a escrever imediatamente, ok? Porque leva tempo para que a escrita ela possa fluir e vocês possam então atingir todas essas sessões aqui com um conteúdo adequado dentro do que a gente espera de um projeto de pesquisa, ok? Olhem para o estado da arte de vocês em relação aos meus comentários aqui nesse vídeo, em relação também a eventuais comentários que eu fiz na correção, né? Façam um filtro do estado da arte, das coisas mais importantes para poder construir essa primeira versão e já comecem a leitura. Sem a leitura do referencial que vocês levantaram no estado da arte e uma leitura dedicada, vocês não vão conseguir escrever um texto coerente, ok?